Olá, querido e querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa Semana Santa de Oração. O tema de hoje é o amor que insiste e não desiste. E para aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, o capítulo 15, que diz assim, primeiro verso: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Agora Jesus vai contar 3 parábolas. Parábola é uma maneira que Jesus encontrou pedagógica de ensinar as pessoas de uma maneira que elas entendessem bem. Então Jesus conta a parábola, que são histórias. Ele vai contar 3. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida, a parábola do dracma perdido ou dinheiro, que dracma é igual dinheiro, e a parábola do filho perdido. Olha como ele começa no versículo 4. Que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí ele conta a outra parábola, que está no versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e vai à casa e busca com diligência até encontrá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí a terceira parábola você já conhece, é a mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Você conhece a história, é de um filho que decide ir embora para viver a vida longe do pai. Ele pede a herança do pai ainda vivo, e ele pega essa herança, leva embora, torra o dinheiro inteiro, torra tudo, começa a passar por muita dificuldade, os amigos vão embora, aquela coisa toda, ele começa a comer comida de porco, e aí ele toma uma decisão: não, eu preciso ir para casa, eu preciso voltar para morar com meu pai. Só que quando ele tá voltando para casa, o pai avista ele de longe, porque o pai nunca se esqueceu do filho, e quando o filho aparece, o pai vai lá e abraça ele, aquela coisa toda que você já sabe. Eu quero conversar com você sobre isso, porque essas 3 parábolas explicam muito bem o tema que a gente vai trabalhar nesse momento. Porque o tema, como eu disse a você, vai falar sobre o amor que insiste e não desiste, porque o amor que Deus tem por você e por mim, ele é grande. Vou contar para você por que ele é grande. Eu tenho certeza que você, de alguma forma, chegou até mim porque alguém convidou você. Porque alguém disse para você que teria uma semana de oração que falaria sobre amor e que você deveria assistir. Não pense você que essa pessoa decidiu simplesmente chamar porque ela quis. Essa pessoa tomou coragem, entregou esse recado para você, o convite para que você assistisse essa série, porque o amor de Deus para contigo, ele é gigante. E ele usa qualquer um para tentar trabalhar na tua vida. E nesse momento você está aqui me ouvindo. Jesus te ama muito. E o amor dele é persistente, é insistente, porque a vontade dele é te levar você para o céu, é te abraçar, é o melhor possível para você. E a gente aprende isso nessa palavra. A Bíblia começa dizendo que Jesus reúne os pecadores para ouvir. E quando Jesus reúne os pecadores, aquele povo que não tinha reputação boa, aquele povo que tinha uma dificuldade muito grande de aceitação social, Jesus chama essas pessoas e Jesus começa a falar do amor de Deus para essas pessoas. Uns homens que eram os escribas e os fariseus, eles começaram a falar mal de Jesus. Eles começaram a criticar Jesus, dizendo que Jesus se misturava com essas pessoas,
porque Jesus não deveria, eles se achavam muito santos, muito puros, sabe? E eles não queriam se envolver com as pessoas que tinham pecado, que tinham dificuldade, mas Jesus se interessava por essas pessoas. Jesus queria salvar a vida deles. E eles começam a dizer o seguinte, ó, esse aí, ele recebe pecadores e come com eles. Porque a ideia principal deles era falar mal de Cristo. Só que, queridos, a principal qualidade e característica de Jesus é receber pecadores. O que seria de mim e de você se ele não nos recebesse? O que seria de mim e de você se ele simplesmente não viesse ao nosso encontro? Jesus, percebendo aquilo, Jesus nota que tanto os pecadores quanto os fariseus estavam observando ele. E Jesus, de maneira muito inteligente, ele decide contar 3 histórias. Mas note que Jesus, quando conta as 3 parábolas, ele não conta só para os pecadores, os pecadores lá que estavam ouvindo ele ouvir. Jesus conta de propósito para que também os escribas e os fariseus pudessem entender. E ele conta a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, porque Jesus, em primeiro lugar, queria deixar um recado para eles. Primeiro ponto: tem alguém perdido. Esse é o primeiro recado que Jesus queria mandar para ele. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: ao invés de ficar preocupado, olhando para a vida dos outros, porra, o que eles cometem, vocês precisam entender que tem alguém perdido. Talvez, querido, eu esteja falando com você que se sente perdido, se sente desamparado, como aquela ovelha se sentiu, como aquele filho rebelde se sentiu. O primeiro recado que Jesus quer deixar para mim e para você nesse momento é que tem alguém perdido. Como eu disse, talvez você que está me ouvindo está se sentindo perdido. Mas eu quero dizer para você que Jesus te encontrou. E Ele se preocupa contigo. Ele nota você agora, nesse exato momento. E aqueles fariseus, eles começam a ouvir o primeiro recado de Jesus, que tinha alguém perdido. Depois você percebe que Jesus manda um outro recado para eles. Note que quando o pastor encontra a ovelha, ele reúne os amigos e faz uma festa, porque ele fica tão feliz que encontrou a ovelha perdida que ele quer dar uma festa, comemorar com seus amigos. Aquela mulher que perdeu o dracma, e a Bíblia diz que ela revirou a casa inteira e ela achou o dracma, e ela foi e fez uma festa com as amigas, e aquela coisa, porque ela achou o dracma que estava perdido. O pai que encontrou o filho, ele faz um churrasco, ele junta os amigos e ele fica tão feliz porque o filho que estava morto reviveu, o filho que estava perdido foi achado, que ele não quer saber, ele faz uma alegria muito grande. E ele deixa o segundo recado para os fariseus e para mim e para você. Além de ele dizer que tem alguém perdido, ele está querendo deixar claro que o perdido tem um valor incomparável. Você é valoroso, é valioso para Jesus. O amor que ele tem por você é grande demais. A preocupação que ele tem contigo é gigante. Talvez eu estou falando para você que não se sente valorizado. Talvez você pense: a vida não me valoriza. Eu quero que você saiba que Deus te valoriza. Você é importante para Ele. Jesus estava dizendo assim, ó: o perdido tem valor. É por isso que ele fez a festa com os amigos quando achou a ovelha. É por isso que aquela mulher fez aquele chá com as vizinhas lá, com as amigas, quando achou o dinheiro perdido. É por isso que aquele pai fez aquela festa quando o filho apareceu. Porque o perdido tem valor. Em último lugar, podia ter mais, mas eu quero ficar nesse último ponto. Jesus quis demonstrar para aqueles homens que, além de o perdido ter valor, além de dizer que tem alguém perdido, ele deixou claro que tem alguém que se preocupa com aquele que está perdido. Quando a ovelha se perdeu, o pastor foi atrás dela. Quando o dracma se perdeu, a mulher foi atrás dela. Quando o filho se perdeu, o pai ficou esperando o filho todos os dias de braços abertos. Tem alguém que se preocupa com aquele que está perdido. Se você está perdido, Deus está usando a mim ou qualquer outra pessoa para tentar te encontrar, porque Ele se preocupa com você. Você não está perdido.
E se você se sente assim, entenda que Cristo te ama muito e Ele está disposto a cuidar de você. Não precisa ter medo, não precisa fugir. Entrega tudo que você tem nas mãos de Cristo e deixa Ele ser o principal na sua vida. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém.